são 3 fases, né, professor? A primeira fase é diminuição da progesterona, que a maior parte das mulheres possui baixo nível de progesterona, aí o estradiol fica mais elevado ou não, mas ela tem dor na mama menstrual, tem cólica, tem uma irritabilidade, uma TPM que nem ela aguenta, né? Nem ela, imagina os coitados que estão juntos. Então, essa é a primeira fase que começa a partir dos 35 anos. Depois evolui para a fase da menopausa, que é a diminuição e cessação do estradiol, e a terceira fase, que é a diminuição da testosterona. Quer dizer, nós todas vamos passar por isso. Eu já estou na fase terceira, tá? Déficit de testosterona. O que os hormônios fazem? Mantém o nosso equilíbrio metabólico, mantém a nossa capacidade de viver com plenitude, com saúde, com excelência. Só que, como a doutora Kátia muito bem pontuou, para as mulheres, essa é uma festa da Cinderela, que começa a contagem regressiva, que ela vai acabar mais ou menos ao derredor dos 30, 35 anos, como a Kátia muito bem pontuou. Essa fase, as mulheres vão deixando gradualmente aquela etapa da vida que nós chamamos de menacme, ou vida reprodutiva, onde as mulheres são férteis, onde elas menstruam, onde elas podem programar os seus filhos. A partir dos 30, 35, a natureza vai gradual e sutilmente desligando esses botõezinhos produtores de hormônios. E as mulheres vão entrando em um processo de declínio gradual da sua produção hormonal, como Kátia muito bem pontuou, começa com a queda de um hormônio fundamental chamado progesterona. A progesterona tem mais de 80 funções do nosso cérebro, importância na capacidade de processamento neuronal, na preservação dendrítica, no controle do turnover ósseo, na estimulação da atividade osteoblástica, na manutenção da massa muscular, na manutenção da massa óssea, na manutenção do equilíbrio do sistema nervoso parasimpático. Então, progesterona é uma bênção da natureza. E esse hormônio começa a declinar na esmagadora maioria das mulheres exatamente aí, a partir dos 30, 35. E se você é usuária de contraceptivos, que são remédios que vão impedir sua ovulação, os contraceptivos, eles não impedem só sua ovulação, eles impedem também que você produza progesterona. Então, uma mulher que toma anticoncepcional, ela entra em deficiência de progesterona imediatamente após iniciar a tomada dos anticoncepcionais. E essa deficiência de progesterona, ó, quando ela estiver se aproximando ali do climatério da menopausa, vai cobrar uma dívida metabólica gigantesca. E aí, independentemente ou não dessa queda de progesterona, vai chegar um momento um pouco mais na frente que as mulheres param de produzir estradiol, como a Kátia bem pontuou. E o estradiol é o quê? O grande maestro regente do metabolismo feminino. É o mais importante hormônio promotor de anabolismo que uma mulher pode possuir. Para vocês terem uma simples noção, esse hormônio que quando as mulheres deixam de produzir, chamado estradiol, falta de estradiol, que as mulheres param de menstruar e, portanto, entram em menopausa, o estradiol tem mais de 400 funções regulatórias de fenômenos anabólicos no organismo da mulher. Então, é impossível uma mulher viver em equilíbrio anabólico sem estradiol. E depois que ela para de menstruar, como a Kátia magistralmente pontuou, elas recebem a pancada final, ou seja, a mulher já levou a queda do cavalo, já perdeu progesterona, já perdeu estradiol. E como se não bastasse, a natureza diz assim, não, tá pouco, eu ainda vou judiar mais de você. Aí ela para de produzir também testosterona. Às vezes, ela pode cair a produção de testosterona até antes de cair a produção de progesterona. Então, a testosterona é meio que ambivalente. Não necessariamente ela vai cair só no final, ela pode cair antes, principalmente nas usuárias de anticoncepcional, elas também tendem a cair testosterona antes. E aí, quando a testosterona cai, o desastre se completa. Porque a testosterona não está relacionada apenas com libido e desempenho sexual. A testosterona também é outro hormônio de enorme importância para a vida da mulher. A testosterona participa dos processos ativos de transporte de oxigênio, da síntese de eritropoetina, da construção de massa muscular, de músculo esquelético, atua também protegendo a perda de massa óssea, tem uma ação moduladora do sistema excitatório neuronal, é fundamental para a mulher que é fisicamente ativa, ou seja, hormônios, senhoras, são bênçãos
da natureza. Hormônios são vida. Hormônios trabalham a favor da vida. O que é um hormônio? Hormônio é a mulher está repondo estradiol bioidêntico, progesterona bioidêntica, testosterona bioidêntica. Vocês precisam entender aqui. O hormônio pode ter sido fabricado em qualquer lugar. O que é que ele precisa ter? A estrutura molecular igual ao hormônio natural. E é exatamente isso que é o hormônio bioidêntico. O que é o hormônio bioidêntico? É uma molécula fabricada artificialmente, mas que tem a mesma estrutura do hormônio natural que você não está produzindo. Hormônios da base, né, que nós sempre falamos, que é melatonina, vitamina D3, cortisol e T3, todos esses 4 hormônios, eles precisam, desde que a gente menstrua, está sendo dosado no nosso sangue. E o que não acontece, porque a menina menstrua, vai para o ginecologista, aí o que ele passa? Um anticoncepcional para a pele. E esse anticoncepcional para a pele vai acabar ocasionando os mioma, a endometriose, que muita gente perguntou aqui nas perguntas, quer dizer, mioma e endometriose, ela tem uma relação intrínseca com o déficit de progesterona. Hierarquia hormonal que começa a partir da visão do ser humano de pé. A glândula mais importante do corpo humano, ela fica bem aqui no meio do nosso cérebro, chamado glândula pineal, ou também conhecida como epífise. É o grande centro regulador de todos os sistemas de produção e distribuição de energia no corpo humano. Depois da pineal, nós temos aqui embaixo o hipotálamo, principalmente os centros paraventriculares e mediais, que controlam a glândula que fica mais ou menos nesse nível aqui, chamada hipófise. A hipófise é uma glândula que controla a função da tireoide, a função das suprarrenais, a função do pâncreas, a função dos testículos, a função dos ovários. Olha só que coisa interessante. Nós estamos falando aqui de hormônios que são produzidos lá nos ovários, lá embaixo. Se a gente olhar para cima, é nítido que os ovários são soldados que respondem a comando de outros militares hierarquicamente superiores. E o que é que eu quero estabelecer aqui, a correlação que a Kátia já colocou? Existe uma correlação umbilical entre os ovários e a tireoide. Só é possível uma mulher expectar ter ótimos ovários se ela tiver uma ótima tireoide. E não só isso. A tireoide, por sua vez, é uma glândula que está completamente condicionada ao funcionamento das suprarrenais. E as suprarrenais e a tireoide estão condicionadas a 2 hormônios que controlam todos os processos de transcrição do RNA, que são a melatonina e o hormônio D, que muitas pessoas conhecem aí como vitamina D. Então, eu, Kátia e vários outros profissionais integrativos achamos e defendemos a ideia de que o momento de tratar a menopausa e de tratar o climatério é ontem. Dependendo do sono dessa pessoa, nós já podemos intuir, né, Kátia, se ela tem uma boa ou inadequada produção de melatonina. A melatonina é um regulador direto das funções ovarianas. Depois, nós vamos perguntar se essa pessoa se expõe ao sol todo dia, de uma maneira regular, entre 10 da manhã e 3 da tarde, com pelo menos 80% do corpo dela descobertos, por 20 minutos na posição totalmente horizontal. E a gente já sabe, né, Kátia, que a resposta vai ser não. Então, essa pessoa tem uma provável insuficiência de hormônio D, principal regulador da transcrição gênica nos ovários das mulheres. Depois, nós vamos avaliar como é que é o nível de cansaço e a distribuição de energia ao longo do dia. Essa mulher é ou não submetida a um grau maior ou menor de estresse? Essa mulher está sob um efeito emocional mais intenso ou menos intenso? Porque aí a gente já vai tentar entender como é que é a produção das suprarrenais dela em relação ao cortisol, o hormônio regulador do estresse. E o cortisol regula a tireoide. E a tireoide regula os ovários. Olhando para os hormônios da base, melatonina, hormônio D, cortisol e T3, nós temos capacidade de enxergar o potencial de saúde desses ovários. Se esses ovários vão tender a entrar em desequilíbrio mais cedo, mais tarde. E a nossa grande ideia, né, doutora Kátia, é identificar com a maior precocidade possível essas variáveis e já promover ajustes, correção, reposição desses hormônios que já estão em declínio. Para quê? Para que quando essas mulheres cheguem no climatério e cheguem na menopausa, a transição ocorra sem nenhum comprometimento da sua qualidade de saúde.
e que elas possam, através desse equilíbrio, manter sua qualidade de vida. Senhoras, hormônios trabalham a favor da vida. Não tenham medo de hormônios, mas também não permitam que se faça reposição hormonal de qualquer forma, com qualquer dose, de qualquer jeito. A reposição hormonal é uma estratégia que tem que ser individualizada, cada caso é um caso, e assim a gente consegue, com essa medicina personalizada, ajudar essas mulheres a viverem uma vida plena e uma vida saudável. E eu não conheço como viver com plenitude sem equilíbrio hormonal. De 50 aos 60 anos, as mulheres que estão vivendo em deficiência hormonal, as chances de infartar, que eram de 15 para 1, agora já caem para 5 para 1. Nós já vemos 5 mulheres, 5 homens infartando para uma mulher. E depois de 60 anos, quando essas mulheres estão há mais de 10 anos em deficiência hormonal, a conta empata. Nós vemos um homem infartando para uma mulher e agora já temos vendo a tendência de 2 mulheres infartando para um homem com mais de 60 anos de idade. E a pergunta que eu faço bem simples é: o que é que acontece dos 50 aos 60 anos com as mulheres, hein? Sim, elas param de produzir hormônios. E quando param de produzir hormônios, elas começam a inflamar o endotélio, começam a inflamar suas artérias, começam a acelerar o processo de ateromatose e o risco de infarto aumenta 30 vezes com 10 anos de deficiência hormonal pós-menopausal. E doença que alguém colocou na sua cabeça que isso é da idade, esse problema pode ser conectado com deficiências hormonais. O remédio controla um efeito, mas o reequilíbrio hormonal pode combater a causa. E no momento que eu combato e elimino a causa, vai ser improvável que o efeito persista. Porque se eu eliminar a causa, o efeito, teoricamente, vai embora junto. Quando a mulher tem a oportunidade de iniciar sua reposição hormonal com até 10 anos de menopausada, essa mulher pode ter os benefícios preventivos dos hormônios. Nós estamos introduzindo o processo de reposição e reequilíbrio hormonal com amplas chances de prevenir uma série de problemas, uma série de doenças. Depois que essa mulher passa essa janela de 10 anos, não é que ela não vá se beneficiar com os hormônios, é porque nós praticamente perdemos a janela de prevenção. Aí a gente já vai para a janela de terapia. Os hormônios vão entrar com mais de 10 anos de menopausa para ajudar a controlar problemas que essas mulheres já têm. Por exemplo, ela tem uma perda óssea osteopênica, ela tem uma perda óssea osteoporótica. A gente vai estar aí trabalhando para manter o patrimônio de densidade óssea que ela tem. Trabalhar para manter o patrimônio e não deixar que ela continue agravando esse problema e chegue lá na frente e tenha fratura. Então, muito importante essa colocação que foi feita aqui, porque sim, isso é pertinente. Quanto mais cedo se começar, maiores as vantagens preventivas. E quando eu escapo dessa janela de 10 anos, a gente vai estar olhando para a reposição hormonal, muito mais com o intuito de controlar os problemas que essas mulheres já têm e não deixar que eles se agravem. Em todos os cenários isso é vantajoso e pouca coisa vai se ter de prevenção depois de 10 anos. Mas a lição que precisa ficar aqui: a mulher pode se beneficiar da reposição hormonal em qualquer idade que esteja.